Falar de sexo todo mundo fala. Banalização, educação, sacanagem. Sexo está em todos os lugares, por todos os lados. Em outdoor, vitrines de loja e até festinhas de criança. Sexo para ver, ouvir e falar. Sexo para ver, ouvir e comprar. Sexo porque o importante é vender. Será? Olá, eu sou Anelisa Assunção e está começando mais um Guerrilha. Se você assistiu o programa na semana passada, viu que a gente falou sobre doenças sexualmente transmissíveis e prevenção. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento sexual do brasileiro e a nossa convidada continua sendo a Vera Paiva, por favor. Eu sou Vera Paiva, professora de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, fundadora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa de AIDS da Universidade de São Paulo e autora do livro que chama Fazendo Arte com Camisinha. Você vai poder curtir um pouquinho mais do som do Frila aqui no Guerrilha hoje. E aí galera, sejam bem-vindos, a gente é o Frila, Cassiano Saba, guitarra, eu Rodrigo, voz, Zeca Baban, bateria e voz, Pablo Marques, baixo e voz, Marcelo Watanabe, guitarra e voz. Daqui a pouco vocês vão conferir aí um pouco de rock aí no Guerrilha, sejam bem-vindos. Hoje o Guerrilha veio conhecer o projeto Transcessa Rede, um projeto que faz parte do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. A Unesco divulgou resultados de uma pesquisa feita sobre a sexualidade dos jovens e os números no Brasil mostram que o brasileiro começa sua vida sexual em média aos 14 anos. Muita gente diz que isso é uma iniciação precoce. Você concorda? Eu concordo por um único motivo, por nenhum motivo moral, mas porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a vida sexual, mais difícil vai ser da gente começar a vida sexual de maneira protegida, ou seja, de maneira usando camisinha, né? É mais provável, né, que as pessoas mais jovens sejam mais atrapalhadas na primeira relação sexual, quanto mais jovem, e não tenham tido todas as informações adequadas para ter o início da sua vida sexual controlando o produto dela, ou seja, se vai ter filho e se protegendo das doenças. Dá para dizer qual a melhor idade ou qual a idade certa para começar? É muito difícil a gente falar isso. Meus avós, por exemplo, casavam com 14, 15 anos, né? E a hora normal de começar a vida sexual, eu acho que isso já deve ter sido dito por vocês, pelos pais, não sei, né? É a hora em que a gente está preparado para isso, que a gente é capaz de dizer sim, né? Para o que a gente quer, é capaz de ser agente da nossa vida sexual, é consensual, isso é super importante. A gente não está fazendo contra a vontade, né? Está fazendo porque quer, né? E isto varia muito de jovem para jovem, né? O jovem que está preparado aos 14, 15 anos para começar a vida sexual, começa usando camisinha, num sexo consensual, porque decidiu, né? Em princípio, eu não tenho nada moralmente contra. Tem muitas religiões, muitos religiosos que teriam porque acham que tem que esperar o casamento, tá certo? Eu também respeito essa opção. Mas a hora da gente começar é a hora em que a gente está preparado para fazer isso conscientemente. Hoje o Guerrilha veio conhecer o projeto Transcessa Rede, um projeto que faz parte do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Alice, como é que funciona esse projeto? Ele visa a trabalhar com as questões da sexualidade, prevenção em AIDS e DST. E a tônica dele é com adolescentes, você discute, cria espaços para discussão e reflexão com adolescentes. Dentre os trabalhos que vocês fazem no projeto, de debate, dessas conversas que vocês têm com os adolescentes, existe um jogo, né? A ideia é trabalhar essas questões da gravidez de uma forma lúdica, levando o adolescente a refletir. Personagem do nosso time. O nome dele é Diego, idade 19, ele é moreno, dos olhos castanhos claros, não é mais virgem, perdeu uma balada, mas se preveniu. O nome dela é Marcela, tem uma boa aparência física, já teve sua primeira vez e adorou, por isso curte sempre que dá. E eles vivenciam através de dramatização, de um tabuleiro que existe, as situações do cotidiano dos adolescentes hoje. A escola, a família, como é que enfrenta isso e a própria turma. Ela não ela aqui? Ela não para de se drogar.
Lídia. 2. Tem dúvida se o filho é dele. Portugal. A menina aí do time de vocês, qual é que é dela, né? Ela curte, a gente avisou que ela curtia filme que dá, Ela engravidou por quê? Ela engravidou porque os dois estavam drogados e não se preveniam. Mas que o filho é de outro? Talvez. Nem os próprios amigos não têm certeza se é dele, mas ela tem. Ela é mãe, ela sabe. Ela poderia ter transado com outros. Antes dele. Antes. meia hora antes, você acha? Vai pro ratinho fazer DNA. Se ele não quer assumir, ele poderia pelo menos pagar a pensão. Mas ele não sabe se o filho é. E se o filho não é dele? Ele vai pagar a pensão. Pode fazer o exame. Mas ele vai assumir, ele tem um coração bom. Sim. Por que é importante fazer esse jogo? Pra gente aprender mais, tirar dúvida, ver se bate com a nossa vida, a relação que a gente tem dia a dia ali, ajuda bastante. Por que você diria, então, que a maioria ainda começa tão cedo, com 14 anos ou até menos? Veja, é muito interessante porque as mesmas pesquisas observam que as pessoas que estão na escola, né, que têm uma perspectiva profissional, que têm outras coisas como perspectiva de futuro, começam muito mais tarde. Tá? Se você investigar os meninos e meninas que chegam na faculdade, a média de início da vida sexual desses meninos é 18, 17 anos. Tá certo? Os jovens que chegam ao colegial também aumenta a vida, a idade em que entraram na vida sexual. Portanto, a gente, conversando com jovens, descobre que quando você tem outros projetos na vida, projetos de profissionalização, esperança no futuro e outras coisas para fazer, né? A sexualidade é um pedaço da sua vida, não é o único pedaço da sua vida. Então, ter projeto de vida ajuda. Né? Isso é o que a gente sabe das pesquisas. Existe também uma própria pressão do meio, ou não? Dos amigos ou da mídia, em cima do adolescente, hoje? Existe a pressão, claro, existe a pressão dos amigos, isso é importante, entre os meninos especialmente, tá certo? Existe uma ideia de que ser homem é transar, né? A gente que fica mais velho sabe que ser homem é muito mais do que isso. Certo? Ou ser mulher é muito mais do que isso. Por isso é que eu digo que quem tem expectativa profissional, quem tem plano para o futuro, põe a sexualidade no lugar certo. A virilidade ou a masculinidade não é necessariamente transar. Então tem uma pressão grande de uma certa cultura machista, que está mudando, ainda bem, com contribuição das meninas e das mulheres, né, nesse sentido. Isso é verdade. Né? Existe a pressão... Só que os outros não vão cuidar das consequências daquilo que a gente fez. A gente tem que lembrar disso. Tá? Quem vai cuidar do meu filho sou eu, não aquele que me influenciou. Né? Quem vai lidar com o fato de eu me infectar com HIV sou eu, e não aquele que me influenciou. Se vocês pensarem nisso, ajuda a gente a lidar com nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa capacidade de ser dono do nosso futuro. Ódio agir acima da razão, eu não posso mais ignorar que tudo hoje aponta ao fim. Amor e morte, as diferenças claras sem a sorte. Se alguém aqui se dispôs a pensar, talvez alguém tenha medo de arriscar. Ao submundo, a vida que não passa no filme, e que pessoas se rastejam no chão e disputam no lixo a refeição. Se esquivam do crime e da lei, são perseguidos por polícia e ladrão. Acima da ordem, e ordem do progresso regressa a desordem. E quem pediu pra não nascer aqui, e se preferiu não estar ali, é preciso muito mais que palavras, esquivar do preconceito do conceito que fala. Respeito direitos humanos por inteiro, cotados ao valor do dinheiro. Aquele moleque se dispõe a crescer e mudar, agora roda o tambor e pá, 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 pá. Vai ser forte pra recomeçar. De onde está, mas ele não está mais lá. E agora, se é tarde demais pra recomeçar, mas ele não está mais lá.